A gente está de volta aqui para falar da relação médico-paciente. Na última vez que a gente até se alongou um pouquinho, porque essa é uma história, né, com tanto conteúdo, né, tanta coisa para ser dita. Claro. Então, vamos tentar aqui falar mais um pouquinho sobre isso, né? Uma coisa que eu acho muito importante é que eu vou contar uma história minha para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Eu acho que o relacionamento médico-paciente ele é tão importante pro êxito do tratamento, para existe o maior benefício que o paciente procura quando ele vai no médico, tudo, que essa relação ela precisa ser ajustada. Então, as pessoas precisam se conhecer muito bem. A partir do momento que você... Isso é muito chato até, mas aconteceu muito comigo isso. Como o meu tratamento é um tratamento refratário, eu tenho uma epilepsia refratária, o uso de medicamentos nunca foi o suficiente para poder controlar as crises. Então eu ia numa consulta, aí não dava certo, mudava meu remédio, mudava outro, era outro. Aí de repente eu percebia que chegava um certo momento do tratamento que o médico desistia do tratamento. Isso é uma coisa muito ruim. Então, e não aconteceu uma vez nem duas, aconteceram várias vezes. Quando essa última profissional que eu tenho trabalhado, um dia eu fui no consultório, fiz várias variações de medicamento, assim, né? E chegou um momento que eu percebi que isso poderia acontecer, né? Só que como se você tivesse ficado com medo de que isso acontecesse. Com medo de novamente aconteceu a desistência. A desistência por parte dela, né, do tratamento. Mas você estava há quanto tempo mais ou menos com ela assim? Há uns 2 anos já tratando. 2 anos. E eu percebi o seguinte, que eu tinha uma identificação tão boa, né? Rolou uma sintonia. Uma sintonia entre médica e paciente. E eu tinha uma identificação muito legal. Eu tive a iniciativa de chegar para ela e falar exatamente isso que eu estou falando. E eu falei o seguinte: eu queria te pedir um favor, não desiste de mim. Nossa, isso é bem... Entendeu? É algo bem... Parece forte, tocante. É forte, até emocionante assim falar. E ela se emocionou na hora que eu falei isso para ela. E ela disse: jamais eu vou desistir de você. Isso foi para mim uma identificação. Eu já tinha uma identificação grande com ela como profissional. E depois disso, para mim, foi assim, nossa, de lá para cá, eu percebo que ela não desiste. Mas eu acho que foi importante naquele momento eu chegar e falar para ela, né, aquilo. Daí a gente vê essa importância. Isso é só um parêntesezinho, Edu. Dentro da epilepsia, a importância de falar tudo, o momento todo, em todos os assuntos, para todas as pessoas. Na epilepsia, se você não se manifesta, você só tem a perder. Esse é Cada vez mais você se fecha no mundo, que é uma coisa só sua, aquele universo que é desse tamanho, e a tua vida não anda, as coisas se atravancam. Exatamente. E nesse universo vamos chamar, na terapêutica, assim, né? na parte terapêutica, assim, se você, quando você percebe que acontece essa fluidez, assim, nossa, isso
Nossa, essa porque percepção é o máximo, né? assim, é fantástico mesmo, porque a gente começa a perceber que esse vínculo, né, profissional, paciente, está dando resultado. Então, não é mais aquele negócio de como era antigamente para mim, que eu ia no médico e ele falava assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse medicamento. Aí pegava, colocava o medicamento. Ah, sabe o que é? Não está dando resultado agora, mas a gente tem que esperar no mínimo 6 meses. Passava-se 6 meses, não dava certo, efeito colateral, não sei o que, não sei o que lá e tal. Ah, então vamos fazer o seguinte, não deu certo, vamos um outro medicamento. Ah, mas esse medicamento, vamos esperar mais um pouco, tudo. Olha só o tempo que eu estou falando para vocês. Depois passou 1 ano, passou 2, né? Se, põe um, põe o outro, e nunca nada, aliás, não levava absolutamente nada. Chegava um momento que estava tomando um monte de droga junto, aquilo só fazia mal, e ainda associado com as crises, eram os efeitos colaterais das crises. Isso é muito... Nossa. Então, é muito complicado, né? Sim, a gente se sente tratar a epilepsia não é fácil. Não é fácil. Aliás, óbvio que eu não vou citar o nome do profissional aqui, né? E esse profissional, aliás, diga-se de passagem, ele não é um mau profissional, ele era um bom profissional. Todo mundo fala besteira às vezes, mas ele disse uma coisa bem complexa, estou falando, tirando como parâmetro a última coisa que você disse sobre tratar a epilepsia. Uma vez eu fui internado na UTI, uma das minhas internações, das minhas muitas internações por crises de epilepsia. E aí, quando eu estava migrando da UTI para o quarto para sair para o hospital, o profissional me disse a seguinte frase, né? Ainda bem que você está bem e tudo, mas o médico referência a neuro, né? O médico que não sabe tratar de epilepsia pode se aposentar. E não é bem assim. Como se fosse uma coisa simples. Como se fosse uma coisa simples e fácil. E não é bem assim. A epilepsia não é uma gripe que você chega, dá uma medicação de farmácia simples assim, ou dá um chazinho para a garganta, alguma coisa assim, e já, né? Ou cada pessoa é um perfil diferente. Esse é um ponto, né? Esse é um ponto. O tipo, de repente eu começo a conversar com você, eu converso com mais 20 pessoas que têm epilepsia, de repente cada um tem um tipo de crise diferente, né? Então, quer dizer, aqui mesmo, só para ilustrar um pouquinho aqui, aqui mesmo, vocês estão na frente de duas pessoas com perfis de crise distintos. E eu falo só uma característica já nas crises que o Edu tem e na minha, que se chama consciência. O Edu, as crises do Edu, ele tem a consciência da crise, né? E eu não, entendeu? Eu apago totalmente. Então, ou seja, já é aqui um exemplo, né? Tem pessoas com outros perfis, assim, enfim, uma multiplicidade enorme. Né? O que torna até mais difícil o tratamento. Justamente. Então você imagina que um médico que atende, vamos pensar, 10 pessoas por dia, se a gente pensar pouco, né? Se ele atender 10 pessoas por dia, ele pode tratar 10 perfis diferentes. Né? Assim, pensando, coitado do médico também, né? Pensando dessa forma, né? O cara tem que ter, ou ele ou ela tem que ter um conhecimento, assim, fácil, um conhecimento, como a gente estava falando nas outras palestras, um conhecimento e uma sabedoria. Lê-se sabedoria, carinho e apreço pelo paciente. Sim, mas sim, conhecimento assim, grande, assim, né? Uma dedicação muito grande para descobrir o foco, as facetas da epilepsia daquela pessoa e como chegar no mais exitoso
tratamento. É sim muito difícil. Muito. Muito difícil, entendeu? Muito. É um quebra-cabeça bem. A gente tem que entender, né, Ivan? Tem que entender os dois lados. A gente tem que entender como paciente, a gente tem que Se colocar no lugar profissional também, uma mistura de coisas. Tudo que você faz na vida, a partir do momento que você começa a se colocar no lugar do outro, as coisas melhoram um pouquinho. Pensa bem as coisas. Sim. Ok. Esse assunto ainda vai dar bastante o que falar, a gente ainda vai falar bastante sobre a relação médico-paciente e vice-versa, somos pacientes, não somos médicos, mas também. Relação paciente-médico. E contamos com a presença de vocês, com os posts de vocês, com os comentários, perguntas e tudo mais, né? A interação de vocês é sempre essencial, os feedbacks, para o andamento do canal e como chama, também do êxito desse nosso projeto aqui de levar alguns vídeos com algumas ideias que possam estar beneficiando vocês, como se fosse um diálogo a 3, 4, 5, 6, 7, enfim, com todos nós. Quanto mais pessoas envolvidas, melhor. Isso não é um sucesso de uma ideia do Viva com Epilepsia, do Eduardo, do Ivan. Isso é bom para todo mundo. Ok? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Até o próximo, gente. Tchau, Tchau.